Você tem problemas de relacionamento no trabalho? Sente dificuldade em dividir tarefas, em submeter a ordens do seu chefe ou mesmo delegar funções? A astrologia védica pode te ajudar a identificar as causas desses problemas e a equilibrar essa área da sua vida. Se você quiser saber como, fica até o final desse vídeo. Eu sou Renata Neme, astróloga védica, e a minha missão é ajudar você a encontrar o caminho para o equilíbrio e o autoconhecimento através dos ensinamentos milenares da astrologia védica. Se você chegou agora, sugiro que você assista aos vídeos anteriores em que eu falo de relacionamentos em geral, seja consigo mesma ou com seus parceiros, por exemplo, enfim, em várias áreas da sua vida. Eu vou te contar antes uma história curtinha que aconteceu comigo. Há alguns anos, eu exercia um cargo de chefia e tinha uma equipe subordinada a mim. Mas eu tinha aquela síndrome de boazinha, você já ouviu falar nisso? Aquela mania de achar que eu não podia falar não, ou que eu seria mal vista, ou que eu não poderia delegar funções aos meus subordinados porque eu queria ser aceita e eu não queria ser uma tirana. Qual a consequência disso? Além de eu ficar totalmente sobrecarregado no trabalho, porque eu não passava para eles as tarefas que cabiam a eles, eu também passei a ser desrespeitada, mas de uma forma muito sutil no início, que eu custei a notar. Eu cheguei ao ponto de ter colaboradores que se faziam de amiguinhos e que tentavam me manipular para se dar bem. Eu até percebia, até porque eu nunca fui muito boba, mas eu me deixava manipular por não ter coragem de colocar limites. Aí num certo dia eu virei o jogo, cansei, redistribuí as funções, afastei quem não somava no trabalho e adivinha o que aconteceu? Os pseudo-amiguinhos se afastaram e eu passei a ser demonizada, acredita? Pois é. Aí, teve um dia em que uma pessoa que se dizia muito próxima, de repente até parou de me cumprimentar. Muito triste, né? Mas olha, eu não lamento. Afinal de contas, eu aprendi muito com essa experiência e eu tô aqui para falar com você hoje sobre isso. Agora, o que isso tem a ver com a astrologia védica? Você deve estar me perguntando. E eu respondo para você, tudo. A astrologia védica, através da análise do mapa astral, ela possibilita que a gente enxergue justamente esses padrões de comportamento no trabalho, por exemplo. Depois que eu me aprofundei na astrologia védica e me aprofundei no meu próprio mapa, claro, eu pude identificar esse padrão de boazinha no meu mapa e aí eu passei a trabalhar isso. Claro que há outro oposto também, pessoas autoritárias que costumam ter essa indicação no mapa astral e que precisam ter consciência disso para mudar esse padrão. Porque é claro que todos fogem daqueles excessivamente autoritários que são vistos como déspotas ou até abusadores em casos mais patológicos. Tem gente que gosta de dizer, por exemplo, que não faz amizade no trabalho, porque não confia em ninguém, ponto. Esse excesso de desconfiança e de malícia também pode ser visto no mapa. Mas aí eu replico, nós passamos muitas horas do nosso dia no nosso ambiente de trabalho. Faz sentido passar todo esse tempo sem sequer fazer um amigo ou pelo menos poder confiar em algum bom colega? Quando a gente tem equilíbrio em nossas relações profissionais, concorda que você vai ter muito mais prazer em ir ao trabalho? Eu costumo lamentar muito por aquelas pessoas que passam a semana inteira esperando pela sexta-feira e terminam o domingo deprimidas porque terão que trabalhar na segunda-feira. Até mesmo na internet a gente fica vendo esses memes, né, de sexta-feira, parece que tudo vai ser maravilhoso. E depois segunda-feira, meu Deus, né, volta todo o inferno novamente. Eu fico imaginando isso se repetindo todas as semanas, de todos os meses, de todos os anos, ao longo de pelo menos 30 anos, que é a média de trabalho do brasileiro. Sério isso? Você tem certeza que você acha isso normal? Acha isso legal? Você vai passar em média 30 anos da sua vida num trabalho onde se sente infeliz porque não consegue fazer nenhuma conexão com as pessoas? É isso que você merece? É esse exemplo que você deseja dar para os seus filhos? É assim que a gente constrói um país melhor, um mundo melhor, uma sociedade melhor e mais justa? Que tal se você fizer alguma coisa para mudar isso e assim se sentir muito mais conectada e realizada no seu trabalho? Quando a gente se sente animada, todas as outras áreas da nossa vida se iluminam. A gente tem muito mais motivação para viver, para fazer coisas novas, para conhecer outras pessoas. Agora, imagina você acordando segunda-feira, antes do despertador, focada, feliz em ir para o trabalho, encontrar com seus colegas e quiçá com amigos que conheceu por lá.
Até mesmo seu desempenho vai melhorar, sem dúvida. É claro que há momentos em que simplesmente a culpa não é nossa. Nós temos um colega desleal, um chefe tirano. E o que a gente pode fazer nesses casos? Nós podemos, por exemplo, usando a astrologia védica, fazer um mapa dessas pessoas para confirmar nossas suspeitas, entender o que podemos realmente esperar e começar a lidar com essas pessoas de forma certa. Uma vez, eu ocupei uma função em que eu trabalhava com uma pessoa extremamente difícil, que parecia que tinha uma antipatia natural por mim e eu não sabia por quê. Tudo que eu fazia era criticado e sempre eu fui uma profissional competente. Aí então eu resolvi fazer um mapa dessa pessoa e percebi que ela na verdade estava se sentindo ameaçada por mim, sabe-se lá por quê? Talvez porque eu tivesse muito mais experiência na área do que ela. E quando eu tive essa compreensão, eu mudei completamente minha abordagem e em questão de dias tudo mudou. E nós nos tornamos grandes amigos de verdade. Por quê? Uma vez que eu percebi que aquela pessoa desconfiava de mim por alguma razão, ou que aquela pessoa sentia que eu queria tomar a função dela, o cargo dela, o lugar dela, o que eu comecei a ver? Eu comecei, por exemplo, a mostrar isso, mostrar que eu não tinha o menor interesse, mostrar não com palavras, mas com atitudes. Eu comecei, por exemplo, a compartilhar o que eu fazia, eu comecei a pedir a opinião dessa pessoa, a dizer que essa pessoa tinha razão, claro, quando tinha, né? Porque eu sempre fui uma pessoa leal e sincera e pretendo continuar sendo. Mas eu mudei a minha atitude. Ao invés de eu demonizar essa pessoa ou torná-la uma rival ou ter uma implicância gratuita em retribuição àquela implicância gratuita que ela pensava em alimentar por mim, eu mudei o jogo, eu virei a chave. Tudo por conta da astrologia védica. Enfim, eu posso dizer hoje que eu tenho muito entusiasmo em acordar na segunda-feira e ir trabalhar. Eu adoro encontrar com meus colegas de trabalho, conseguir superar muitos dos desafios da síndrome da boazinha utilizando as ferramentas que eu aprendi com a astrologia védica. Bem, para você que chegou agora no vídeo de hoje, eu mostrei como o equilíbrio nas relações profissionais pode ser tão inspirador e pode mudar não apenas a forma como encaramos o nosso trabalho, mas também o nosso comportamento na vida, trazendo ânimo e entusiasmo para conhecer pessoas novas e se abrir para outras atividades, até mesmo para novos aprendizados, novos estudos, por exemplo. Se você se sente motivada a ir para o trabalho, a ser uma profissional melhor, se você quer compartilhar as suas experiências com seus colegas, por exemplo, você vai querer se capacitar mais, não para ganhar mais, e não tem nada demais em querer ganhar mais, tá? Eu também quero. O dinheiro é muito útil, mas não é tudo. A gente não pode encarar o trabalho tão somente como um ganha-pão. A gente tem que encarar o trabalho como uma missão e também como uma fonte de prazer, por que não? Bom, enfim, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, deixar aqui os seus comentários, perguntas sobre a astrologia védica e até mesmo sugestões de temas para os próximos vídeos. E, claro, se você tiver algum amigo, algum colega, algum familiar que você sente que precisa dar um up nas relações profissionais, no trabalho, compartilhe esse vídeo, fala um pouco dele, né? Eu acho que é sempre bom a gente compartilhar equilíbrio, compartilhar bons conhecimentos com as pessoas que a gente aprecia, que a gente admira e a quem a gente ama também. Aqui nas redes, você também pode encontrar outros vídeos sobre conceitos de astrologia védica, por exemplo, como eles impactam o nosso equilíbrio nas mais diversas áreas da nossa vida, dos nossos relacionamentos, como eu falei, tá? Aqui e nas redes vizinhas. Então, não deixa de conferir, não deixa de me seguir e não deixa também de conversar comigo, ainda que seja inbox, tá bom? Te espero!